Senhoras e senhores, muito boa noite. Está entrando no ar mais um Universidade Comunidade, um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Estamos aqui todas as sextas-feiras com o firme propósito de ajudar na popularização da ciência, levando temas de interesse da comunidade que são comuns nas universidades. Para tanto, estamos aqui no NET Canal 4, NET TV Canal 4, todas as sextas-feiras às 19h30. E podemos também ser acompanhados pelo YouTube. Acesse YouTube Universidade Comunidade, esse é o nosso programa de número 8. Programa de número 8. E podemos também ser acompanhados no Facebook, facebook.com.br/Universidade Comunidade. Acesse, dê sua opinião e nos ajude a produzir um programa melhor cada dia que passa. Hoje nós receberemos aqui a professora Isabela. Tudo bem, professora? Tudo bem, boa noite. Nós combinamos de chamar exclusivamente Isabela, porque é um nome muito forte, é um nome que por si só já traz uma manifestação de uma beleza muito grande, digamos. Na verdade, eu não consigo acertar o nome dela por completo e nós resolvemos assim, dessa forma. Recebemos para a nossa entrevista da semana a professora Renata Evangelista. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Vamos ao nosso destaque da semana, professora Isabela. Bom, essa semana eu estava pensando, enquanto eu li alguns artigos, da importância do diálogo. É uma questão, estamos aí no final de campanha eleitoral e a gente vai percebendo como os ânimos vão se acirrando, né? E talvez isso se deva um pouco do nosso pouco exercício democrático, né, pouco tempo de exercício democrático, e também algumas questões que talvez tenham sido colocadas desde a nossa infância, de que política não se discute, futebol não se discute, religião não se discute, então que como se discutir algo fosse algo pejorativo, né, fosse algo ruim. E, na verdade, quando a gente parte para essas discussões em reta de final de campanha, ou no meio, ou qualquer questão política, nós estamos discutindo ideias, é isso que as pessoas têm que ter claro, né? É muito mais uma ideia de diálogo, de crescer com os argumentos do outro, ouvir as contradições e tentar construir os seus argumentos, né? E não seria um local para que a gente ficasse brigando por pessoas, porque não é isso que está em jogo, né? O que está em jogo, na verdade, são projetos e a gente tem que se afinar com um ou com o outro, ou com nenhum dos dois, ou com um terceiro, quarto, quinto, mas a importância da gente ter respeito, né, nesse momento, né? E as redes sociais, por um lado, elas possibilitam que as pessoas se manifestem, que elas coloquem o que elas pensam, também abre espaço para agressões, né? Infelizmente, está muito relacionado com essa questão que a gente já vem discutindo em alguns programas sobre violência, sobre a questão da tolerância, né? E as pessoas parecem que não estão abertas a ouvir o que o outro tem a dizer. Então, se você não tem a mesma ideia que eu simplesmente não te escuto, né? Então, eu acho que nesse momento que o país está passando, de necessidade de pensar que rumo está tomando, o que pretende daqui para frente, é muito importante que as pessoas se escutem mais. Nesse sentido, podemos até talvez fazer um programa sobre isso, uma entrevista sobre isso, porque a internet, que é um grande benefício para a humanidade, digamos, ela também tem seu efeito colateral. E eu vi duas expressões que me marcaram a respeito da internet. Uma delas foi do Gianetti, né, José Gianetti da Fonseca, se não me engano, o nome dele, e ele disse que existe uma cracolândia dentro da internet, né? E eu acho que a outra expressão que eu ouvi foi da Bruna Lombardi, se não me engano, que é uma escritora e foi atriz ou é atriz, eu não sei, que diz que a internet é o paraíso dos canalhas, né? E guardadas as devidas expressões, né, que são muito contundentes, né, quando se refere a um aspecto muito negativo e as pessoas usam do obscurantismo, né, do anonimato para se manifestar de uma forma espúria, né?
e isso não contribui, seja do ponto de vista da democracia, seja do ponto de vista dos direitos humanos, e isso é comumente encontrado na internet, e concordo plenamente com o nosso pequeno exercício democrático, né? Infelizmente, não é uma reta, é uma curva tortuosa esse processo, e leva a algumas posições que elas são completamente descabidas, né? E isso acaba radicalizando e trazendo uma série de manifestações que elas são absolutamente inapropriadas, e eu concordo com isso também. Em alguns momentos eu até me abstenho dessa discussão, porque realmente eu estou para discutir, para o diálogo, para o consenso ou para o dissenso, mas eu não estou para ser agredido, né? Eu não gostaria de ter a minha posição sendo contestada de uma forma violenta, né? Vamos discutir, mas violência não deve ser o caminho. As pessoas esquecem que é um falso anonimato, na verdade, né? Não é anônimo, não é totalmente anônimo. Você tem a sensação do anonimato, mas não é anônimo quando você se coloca na internet. Ele dá mais, eu acho que dá mais visibilidade até aquilo que você está colocando, né? Eu vi uma manifestação de uma Miss, uma reportagem de uma Miss, ganhou um prêmio lá, sei lá de quê, e o namorado dela era paraplégico, né? E ambos foram uma determinada solenidade, e tinha uma reportagem sobre isso, né? Sobre os dois. A reportagem era sobre os dois, ponto, né? E houve uma série de manifestações violentíssimas contra o rapaz. Eu fiquei absolutamente impressionado com aquela violência gratuita, né? E, poxa vida, por que as pessoas se sentem no direito de fazer esse tipo de manifestação? E isso tem sido visto também nesse processo eleitoral. O que eu percebo muitas vezes é que as pessoas se incomodam quando algumas minorias conseguem direitos. E essas minorias, o direito delas sendo adquirido, isso não invade o teu direito, claro. Não atrapalha a tua vida, né? Você continua tocando a tua vida e isso não vai interferir diretamente. Agora, é importante que essas pessoas que muitas vezes não têm acesso a algumas coisas, elas comecem a ter, porque afinal de contas, né, nós temos que ter os mesmos direitos, já que temos os mesmos deveres, né, por aí. Então, como é que fica essa questão? Para mim, passa tudo por essa questão do diálogo. As pessoas muitas vezes não querem dialogar, não querem conversar. E o não lidar com a diferença. Exatamente, da dificuldade de lidar com a diferença, com a diversidade. Com o outro. Claro. Tudo bem? Podemos seguir? O meu destaque da semana diz respeito a uma reunião que está acontecendo em Bonn, na Alemanha, com 190 negociadores de 190 países, e eles estão em trabalho com o objetivo de, a convite da ONU, de preparar ou tentar um acordo climático antes da COP20. A COP20 esse ano vai ser realizado em novembro em Lima, no Peru, e prepara-se documentos para que as autoridades possam discutir de uma forma um pouco mais expressiva. A ideia é tentar um acordo, e o que querem os negociadores? Reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa, que são responsáveis pelo aquecimento global. Essa é uma discussão dificílima, que já vem sendo tratada faz tempo, sem o sucesso que precisamos, né, urgentemente. Assim, limitar o aquecimento médio global em 2 graus centígrados com base nos níveis pré-industriais. No mês passado, mês de setembro, portanto, foi considerado o mês mais quente da história das medições, que começaram em 1880, portanto, há 134 anos atrás. Quer dizer, esse ano mais especificamente, você que está em casa deve ter acompanhado isso, deve ter sentido na pele o quanto foi quente os últimos dias, e nós tivemos, no decorrer de todo o ano, em todo o globo, à exceção, se não me engano, do mês de fevereiro, meses extremamente quentes, que estão entre os meses mais quentes, os mais quentes dos 4 anos, né? E setembro é considerado o setembro mais quente desde 1880. E
como é que se consegue produzir um acordo em 190 países, onde existem países extremamente ricos, né, de um lado, e países extremamente pobres do outro, países em desenvolvimento no outro, e países ameaçados com o degelo que está permitindo que se aumente, né, o nível do mar, e países, basicamente na Australásia, né, naquela região do Pacífico, estão com riscos muito sérios de sumir, simplesmente, de sumir. Então, os países ricos, de um lado, eles se opõem dizendo que os países em desenvolvimento devem pagar a conta tal e qual. Os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, China, por exemplo, dizem que eles não podem ter o mesmo preço nesse processo, pagar a mesma conta nesse processo do que os países desenvolvidos que já, por muito tempo, desmataram, emitiram, né, durante todo, e chegaram a um determinado nível de desenvolvimento, né? Então, e os países pobres entendem que os países ricos devem ajudar financeiramente para que eles se enquadrem, não só reduzir, como também ajudar os países que têm dificuldade nesse processo. Oxalá Deus ajude que eles consigam, mas é muito difícil. Nós temos, assim, visões diferentes e ideias de desenvolvimento diferentes, mas são questões que têm que ser discutidas. Já é positivo, eu acho, a tentativa. Claro. Né? Infelizmente, alguns dos países mais ricos nunca assinam esses protocolos, né? Por que será? Então, os Estados Unidos mesmo, por exemplo, pode, né? Sim. E a gente tem dificuldades, o Japão muitas vezes não assinou esses protocolos, né? Então, também querer mandar a conta para os países que estão em desenvolvimento é muito injusto, né? Mas é aquela questão, são interesses diferentes, momentos diferentes de todos esses países, e a gente ainda tem o grande uso da energia do petróleo em pauta e carvão, guerras e discussões por conta disso. Então, realmente, chegar a um denominador comum é difícil. E se a tendência atual se mantiver, o mundo poderá ficar até 4,8 graus centígrados mais quente até 2100 e o mar subir até 82 centímetros, ameaçando países e cidades costeiras pelo mundo afora. Eu gostaria de fechar essa minha fala perguntando para as pessoas em casa o que é que você tem feito para contribuir minimamente dentro do seu universo, na sua casa, no seu trabalho, para que possamos ter um ambiente, um local, um planeta mais justo, mais organizado, mais limpo, né? Você está com as suas ações em dia, tá certo? Isso é uma reflexão no qual todos nós temos que fazer, porque mudar o planeta depende de todos nós. Ok? Alguém gostaria de complementar? Eu acho a sua fala fundamental para a discussão que a gente vai ter hoje, né? Exato. Muito bem. Não foi combinado. Não foi combinado. Recebemos agora para a nossa entrevista da semana a professora Renata Evangelista de Oliveira. Ela é graduada em Engenharia Florestal pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Botucatu. A senhora é de onde, professora? De Botucatu mesmo. De Botucatu. Botucatu é a terra dos bons ares, não é isso? Dos bons ares. Dos bons ares. Das Botucatu, boas escolas, Isa. Das boas escolas. Você sabe que Botucatu eu conheço pelo menos, já vi falar de duas celebridades, né? Uma delas é o Carlos Alberto Sardenberg, o comentarista de economia da Rede Globo, das organizações Globo. Pelo menos duas. Da minha mãe. Foi colega de escola da sua mãe. E o Saci, né? Segundo dizem, o Saci é botucatuense, não é isso? Então, ninguém sabe direito a origem, né? Que lá existe uma Associação Nacional de Criadores de Saci. Então, a criação de Saci é botucatuense. Agora, o Saci, a gente não sabe a origem. Não sabe, mas lá tem criação de Saci. Sim. Muito bem. E a professora fez mestrado em Ciências Florestais pela Exalc, USP, a USP de Piracicaba, não é isso?
e doutorado em Ciência Florestal pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus de Botucatu também. Atualmente é professora adjunta no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de São Carlos, campus Araras, no Departamento de Desenvolvimento Rural, área de recursos florestais, membro do Conselho Científico do Programa Cooperativo de Silvicultura de Nativas e da REBRI, é isso, né? REBRI, Rede Brasileira de Reestruturação Ecológica. Atuação recente, enfoca projetos de pesquisa e extensão nas áreas de restauração florestal, silvicultura de espécies arbóreas nativas, sistemas agroflorestais e manejo de produtos florestais não madeireiros. A professora, até muito recentemente, era coordenadora do curso de agroecologia do CCA UFSCar, Campus Araras. E na semana passada nós recebemos o professor Reinaldo Gaspar aqui, que falou sobre biotecnologia, que é outro curso da Universidade do Campus Araras, né? Da Universidade Federal de São Carlos, no Campus Araras. Então nós temos esses dois cursos e o nosso objetivo, quando formulamos o projeto, foi conversarmos sobre esses dois cursos. Professora, seja muito bem-vinda mais uma vez, obrigado pela presença. O que é agroecologia, professora? Bom, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui e dizer o que a agroecologia é um grande desafio, né? A agroecologia é uma área do conhecimento, é uma ciência que está voltada basicamente a se pensar a agricultura, se pensar a atividade agronômica e baseada com bases mais ecológicas, digamos assim, né? Acaba por ser uma filosofia para muitas pessoas e é uma linha também para a geração de políticas públicas muito importante. A gente tem, inclusive, um decreto de 2012 que cria uma política nacional em agroecologia no Brasil. E para nós é uma área de formação, né? Uma área de formação profissional, já que nós temos um bacharelado em agroecologia aqui no Centro de Ciências Agrárias. E qual a relação entre a agroecologia e a agronomia? O que a gente tem de diferencial entre os dois cursos? O curso de agroecologia, ele se assemelha ao curso de agronomia muito com relação às bases fundamentais. Então, a parte do desenvolvimento agronômico, tem muitas disciplinas em comum, né, voltadas à produção agrícola, num primeiro momento. Então, eu acho que a base conceitual ela é muito parecida no tocante a técnicas agrícolas, né? Só que tem um grande diferencial que é, assim, atrelado ao conceito de sustentabilidade. A gente tem um diferencial, opinião minha, né? Muito voltado para a área ambiental, para as ciências sociais, né, para a parte social, a área de humanas no curso, e a gente tem uma parte muito forte também voltada à parte de legislação. E, na verdade, é uma forma diferente de se pensar o desenvolvimento rural no país, né? Tem aqui como linha mestra o conceito de sustentabilidade, sem querer usar um chavão, né? Que a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente já estranha um pouquinho, né? Mas é um curso novo, recente. A criação de cursos de bacharelado em agroecologia no Brasil é muito recente. De 2010 para cá, em compensação, a gente teve a criação de 6 cursos novos, pelo que eu pude pesquisar. Então, é uma área de atuação bem promissora, né? E vem de encontro ao que o professor Josivaldo falou, né? Essa história de como que a gente quer pensar o desenvolvimento, né? Como que a gente pensa a paisagem rural conservando recursos naturais, pensar um planejamento mais adequado voltado para a sustentabilidade mesmo. O curso de agroecologia, ele, às vezes as pessoas em casa, eles devem estar pensando que seria produção de produtos orgânicos, né? Não necessariamente nós estamos falando da mesma coisa, né? Onde existe a diferença? O que é agroecologia e as ações de produtos, os produtos orgânicos, como é que isso funciona? Não necessariamente a gente, quando fala em agroecologia, está falando em produção orgânica, né? Obviamente, se a gente pensa em sustentabilidade, a ideia é se ter um planejamento mais adequado da agricultura. Quando se fala em transição agroecológica, de sistemas de produção, uma das linhas é a redução de herbicidas, fungicidas. Então, você ter uma menor utilização de defensivos agrícolas e, obviamente, idealizando que não se use ou se utilize deles o menos possível, né? Mas ela abarca a produção orgânica também, mas não é exclusiva da agroecologia, né? Não significa falar um sistema agroecológico, não significa necessariamente dizer um sistema orgânico de produção.
Embora a gente tenha essa ideia realmente de redução de defensivos, de um melhor planejamento, menor utilização desses produtos, né? Dos venenos, como o pessoal costuma dizer. Se encaixa um pouco na ideia da agricultura familiar? A agricultura familiar está muito vinculada, né, à agroecologia. O modelo de manejo de agroecossistemas, ele pensa o sistema agroecológico, o sistema agrícola, né, como um ecossistema. Então, ele está muito atrelado, muitas vezes, ao manejo mais tradicional que se faz, por exemplo, na agricultura familiar. O nosso curso ele é bastante voltado para a agricultura familiar, né, para propriedades rurais que atendem mais a esse modelo, o que não significa que os alunos não possam também atuar em outros modelos de produção. Vocês têm vários trabalhos aqui com a comunidade de Araras. Então, o curso ele é recente, né? A gente teve a primeira turma formada o ano passado. Então, está se caminhando para isso. Tem vários projetos em andamento. Acho interessante a sua pergunta, porque é legal falar um pouco da paisagem rural de Araras, né? A paisagem rural de Araras, ela é assim, quando você pergunta para as pessoas, se você perguntar, né, as pessoas vão dizer, só tem cana-de-açúcar na paisagem rural de Araras, né? E não é verdade, né? O município de Araras, ele tem 912, segundo o Lupa, que é um programa de um levantamento da CAT, tem 912 propriedades rurais no município. E a gente tem vários levantamentos feitos pelo Lupa, pelo IBGE, que mostra que a gente tem sistemas de produção muito diversificados, embora haja uma predominância da cana-de-açúcar, né? E o interessante dizer também é que dessas 912 propriedades, mais de 80% pode ser considerada pequena propriedade rural, né? Então, isso é um dado bastante interessante, né? Um outro dado que eu achei muito interessante, que foi levantado recentemente, é com relação à quantidade de vegetação natural que tem no município. O município de Araras deve, pensando em adequação à legislação florestal atual, mais de 5.000 hectares em plantio florestal, né, para ser feito no município. Então, tem um longo trabalho a ser feito. A gente também tem assentamentos rurais, então existem trabalhos dos alunos, não necessariamente só dentro das propriedades, mas uma forma de pensar essa paisagem. Tem vários projetos de extensão em andamento, mas a gente só está começando, na verdade. A respeito desse tema, é interessante notar também que as usinas de cana-de-açúcar, né, no estado de São Paulo mais especificamente, por ocupar grandes áreas, elas têm uma necessidade premente de adequação, né? E, se não me engano, tem algum aluno nosso, ou estagiando, ou envolvido do curso de agroecologia junto às usinas, porque elas têm essa necessidade, precisa fazer, e aí pode se abrir todo um universo também do ponto de vista de mercado, né? E eu acho isso muito interessante, porque a própria usina que é tida como monocultura, né, tem uma certa restrição do ponto de vista da forma como ela trabalha e tal, receberia profissionais da área de agroecologia para o seu staff, né, e passaria a ter esses profissionais que monitorariam, né, a estrutura da usina. É interessante esse papel também, né? A gente tem uma área de gestão também, né, integrada na base curricular do curso, algumas disciplinas voltadas à parte de gestão mesmo, né? E são vários eixos, um deles é manejo de agroecossistemas e o outro é um eixo voltado a manejo de recursos naturais mesmo, né? Eu acho que quando a gente está discutindo, assim, tendo em vista a discussão que você já colocou, né, tem tudo a ver você pensar um modelo de desenvolvimento que abarque essas duas vertentes. Nesse sentido, vocês já conseguem, por exemplo, eu não sei se é também ligado ao curso diretamente, as pesquisas que vocês estão desenvolvendo com a questão de nascentes que a gente possa ter por conta do problema hídrico que a gente tem hoje, uma preocupação geral, Então, a gente tem agora recentemente contratada no departamento uma pessoa da área de gestão de recursos hídricos, né? Inclusive a professora Adriana, que participou do programa há pouco tempo. E uma das ideias, né, das linhas de pesquisa que a gente tem intenção de desenvolver é realmente a associação da adequação de propriedades rurais no tocante à legislação, a presença do componente
de ecossistemas naturais, né? Toda a forma de pensar a produção rural em termos agroecológicos e também vinculada à gestão de recursos hídricos, né? Tem tudo a ver, sim. Inclusive porque a necessidade de restauração, inclusive, né? Ela passa exatamente por essa questão da gente não ter o cuidado necessário com as nascentes, com os cursos d'água, né? Dentro das propriedades rurais, inclusive. Como é que está o processo de produção de produtos agroecológicos no estado de São Paulo e no Brasil, por que não, atualmente, né? Existe uma perspectiva real de crescimento? Ele está em crescimento? Como é que está o consumo? Como é que o consumidor está vendo isso? Esses produtos, via de regra, chegam mais caro mesmo? Eles vão continuar mais caro ou cairá o preço? Como é que está essa situação? Então, de novo, vem a questão, né? Produção orgânica e produção agroecológica. Em termos da agroecologia, existem várias organizações pontuais no Brasil, né? Algumas redes de agroecologia, tem uma rede nacional, existem várias instituições voltadas à discussão da agroecologia, do ensino, da pesquisa, da extensão e da produção em termos agroecológicos. A gente não tem normalmente acesso, assim, o selo, né, produto agroecológico, a gente está mais habituado a ver produtos orgânicos, né? Eu vejo isso como uma tendência. Eu não saberia dizer, na minha área, né, assim, da minha área, eu não sabia, acho que talvez eu não saiba dizer exatamente em que pé que está isso no Brasil ou no estado de São Paulo, né? Eu acho que, assim, o que a gente tem de informação é que é um mercado crescente, acaba sendo um diferencial para os produtos, muita gente na sociedade procura por esses produtos, né? Eu acho que tem uma tendência de aumento, embora ainda tenha uma porcentagem pequena de acesso, inclusive, a esses produtos, né? Mas existem iniciativas muito interessantes, iniciativas locais, né? De organização de pessoas, até para feiras, né? Existem organizações de produtores, associações, que trabalham muito voltado para essa questão, eu acho que até de divulgar mesmo o trabalho, divulgar a questão da agroecologia, dos produtos orgânicos. Eu acho que isso acaba sendo uma tendência, eu acho que existe uma tendência a se ampliar, né? Mas eu não saberia dizer assim, em termos de porcentagem ou de... os produtos de selo verde? Então, na verdade, essa coisa do selo, né, existem vários selos diferentes, né? Então, vários tipos de certificação diferentes. Então, você pode pensar um produto que tem um selo de certificação orgânica, um selo que tem uma certificação mais voltada para o manejo adequado. Por exemplo, existe a certificação de produtos florestais nativos, né? Cada certificação ela tem uma linha específica de prerrogativas, de exigências mínimas. Então, são vários selos diferentes, né? Quando a gente fala selo verde, existem vários selos verdes, né? Desde o sistema de gestão, o sistema de produção em que aquele produto... Sistema industrial, talvez, né? De colheita, em que aquele produto foi desenvolvido, até a questão de comercialização, etc. Né? Então, vai ser mais divulgado, né? Até para o consumidor. Sim. Entender melhor. Exato. Inclusive, acaba sendo difícil mesmo, né? Quando você pega um selo qualquer, né? Acho que para a maioria da população não fica claro o que exatamente aquele selo está dizendo, né? E eu acho que dentro da própria profissão da agroecologia, da agronomia, eu entendo que as certificações vão ser um assunto muito importante a ser tratado, eu acho que cada vez mais, né? Já que a gente tem uma diversidade tão grande de selos, né? Eu sempre me pergunto qual é a nossa perspectiva de mercado, né? Quantos por cento isso vai representar no futuro próximo, acredito também que está crescendo. E a outra pergunta que eu me faço é em relação ao preço, né? Quantos por cento mais caro esse produto continuará, ou ficará, ou será, né? Em relação ao produto produzido de uma forma convencional. Não nos esqueçamos, e é uma posição que eu defendo, de que eu não gosto muito quando se usa o termo no supermercado produto sem agrotóxico. Em tese, se o produto está com agrotóxico, é porque ele não deveria estar ali. Se em algum momento ele recebeu agrotóxico, que deveria respeitar o período de carência, né, e ser colocado no mercado. Então, é uma discussão importante que as pessoas precisam entender. Não, vamos comprar sem agrotóxico. Não,
em tese, reitero, todos deveriam estar sem agrotóxico. Professora, suas considerações finais, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer muito. Eu acho que essa questão do preço dos produtos é uma questão interessante também, né? E eu queria colocar que acho que depende muito de como esse produto chega e aonde você compra. Você vai comprar numa rede de supermercado grande, ele tem um valor com certeza muito mais alto do que você pensar em comprar em mercados locais, organização de produtores, né? Então, pensar a economia solidária, a valorização de mercados, são temas também que a gente trata no curso de agroecologia. Eu queria agradecer o convite e estou à disposição. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Professora Isabela, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, boa noite a todos e a todas e até o próximo programa. Até o próximo programa. Assim nós chegamos ao final de mais uma Universidade e Comunidade. Nos vemos na próxima sexta-feira às 19h30 pelo NET Canal 4. Tchau.